Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre convido você a se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E também peço que você deixe o seu like para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica aqui no canal. Bem pessoal, então indo aqui diretamente para o gráfico técnico, hoje analisaremos o comportamento de preço de mais 5 criptomoedas que vocês podem inclusive perceber no seu canto superior direito. Então hoje analisaremos o comportamento de preço do Bitcoin, da PSG, da BTT, da ADA e da CHZ. Lembrando sempre que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você comentar aí embaixo que depois eu faço um vídeo analisando a sua criptomoeda. Então abrindo aqui a análise com o gráfico técnico do Bitcoin, seu tempo gráfico diário, podemos perceber aqui claramente uma grande baixa que está acontecendo nos últimos dias, que chegou aqui a desvalorizar mais do que 25% em um intervalo de 11 dias de negociações. E no caso também percebemos que essa forte queda acabou cruzando as linhas de médias móveis para baixo e também rompeu um fundo anterior no mercado, então sinalizando realmente uma possível tendência de baixa para esse ativo. Lembrando aqui para vocês que realmente uma real confirmação só viria do preço do Bitcoin formar um topo também mais baixo do que o topo anterior e ele acabasse rompendo também esse fundo anterior. E assim, dessa forma, teríamos de fato uma confirmação de uma tendência de baixa para o Bitcoin nesse tempo gráfico analisado. No caso aqui, os touros estão procurando suportes ascendentes para tentar defender a baixa dos preços. Podemos perceber aqui que os touros perderam essa batalha contra os ursos nessa faixa de negociações em que tínhamos um fundo anterior como referência e também estão momentaneamente perdendo esse suporte ascendente aqui próximo à faixa de negociações de 51 mil dólares. Essa região inclusive era bem importante, no qual podemos perceber de fato alguns toques no preço e após esse toque vemos realmente uma alta acontecer. Então a perda desse suporte pode significar realmente uma baixa muito interessante para os preços. Perdendo esse suporte, a próxima potencial região de suporte para os preços é aqui próxima a essa faixa de negociações. E essa faixa de negociações também pode ser potencializada como suporte para os preços, visto que ela também pode ser uma região de alvo de lucros muito interessante para os participantes que entraram vendidos no mercado. Então nessa região, tanto terão as pessoas que vão querer abrir posições compradas, quanto também terão as pessoas que vão querer realizar seus lucros após realmente essa forte baixa nos preços. No caso, quem entrou vendido aqui próximo a esse rompimento de fundo anterior aqui no gráfico técnico, hoje está lucrando mais ou menos aqui cerca de 11-10% em 3 dias de negociações. E com o alvo de preço próximo a essa faixa de negociações, ele terá um lucro de mais do que 22% em suas operações financeiras. Além disso, também podemos perceber aqui no seu tempo gráfico mensal que essa faixa de negociações próxima aqui a 43 mil dólares também bate com a linha de 38% de Fibonacci. Então realmente essa faixa de negociações próxima aqui a essa região de 43 mil dólares pode se configurar sim uma região muito interessante para compra, mesmo com eventual tendência de baixa se formando aqui nesse tempo gráfico, por todos esses fatores que eu mostrei para vocês sobre essa região. E se formos observar aqui o comportamento técnico dos seus indicadores, podemos perceber que tanto o RSI quanto também o estocástico estão apontando para baixo e estão chegando bem próximas aqui a regiões de sobrevenda no gráfico técnico. Então uma baixa maior aqui no gráfico técnico, chegando a essa faixa de negociações que eu apontei aqui para vocês no gráfico técnico, com regiões também de sobrevenda indicadas pelos indicadores do RSI e do estocástico, podem de fato configurar uma grande oportunidade de compra para você, mesmo com a tendência de baixa se formando nesse tempo gráfico. Porém, também é bem interessante que você esteja atento aqui com o gráfico técnico mensal, porque ele ainda aponta níveis técnicos de sobrecompra dos indicadores técnicos. Então, mesmo uma eventual correção próxima a essa faixa de negociações,
ainda poderá deixar o ativo em uma região interessante aqui de sobrecompra, então você estará comprando mesmo assim, mesmo em uma correção importante, um ativo sobrecomprado. Então operações compradas realmente nesse momento para esse ativo aqui analisado, elas podem se configurar um pouco arriscadas. Então mesmo com o Bitcoin apresentando o comportamento primário de tendência de alta, é realmente mais sugerível que você espere uma correção maior no seu comportamento técnico dos preços e também esperar pela formação técnica de estruturas de mercado de alta para que você realmente possa ter uma oportunidade melhor de compra para esse ativo financeiro. Indo agora para a criptomoeda do PSG, seu tempo gráfico diário, podemos perceber aqui claramente a formação técnica de topos e fundos ascendentes, então caracterizando assim uma tendência primária de alta para esse ativo nesse tempo gráfico analisado. E aqui também podemos perceber uma divergência técnica de preço em relação ao índice de força relativa, que também apresenta nesse momento o nível técnico de sobrecompra. Porém, como o seu price action ainda é ascendente e ele está nesse momento acima das linhas de médias móveis, então isso tudo indica que essa tendência de alta deve realmente continuar. E se ela continuar, próximas eventuais oportunidades de compras podem ser dadas pelo rompimento de um topo anterior também com o volume de negociações acima da média. O problema maior realmente que eu vejo aqui para esse ativo financeiro é justamente essa formação desses longos pavis aqui no gráfico técnico, o que caracterizam aqui realmente movimentos emocionais muito fortes. Então uma hora um ativo valoriza 45% e depois ele acaba caindo praticamente tudo. Esse comportamento emocional pode estar sim relacionado com os dias de jogos que a equipe acaba fazendo, porém um princípio aqui muito importante da análise técnica que eu gostaria de passar para vocês é que vocês não devem operar com base em notícias ou em outros fatores externos que não o gráfico técnico. Então não compre essa criptomoeda apenas analisando o resultado final de jogos do Paris Saint-Germain. Se você está utilizando isso como estratégia, você está também agregando fatores emocionais à sua operação. E quando agregamos fatores emocionais às nossas operações, geralmente isso não costuma dar muito bem. Então não tenham aqui uma estratégia operacional voltada para um gol do Paris Saint-Germain, ou uma vitória do time na Liga dos Campeões, ou algo do tipo. Tenha em mente aqui que princípios técnicos também funcionam e também seriam muito mais assertivos do que geralmente essas notícias que viriam para esse ativo, como por exemplo cruzamentos e testes em linhas de médias móveis e também, como eu citei anteriormente, movimentações de price action ascendentes. Então mesmo essa criptomoeda tendo alguma relação com o futebol, tente eliminar esses fatores externos na hora de você comprar ou vender esse ativo. Indo agora para a criptomoeda BTT e seu tempo gráfico diário, também podemos perceber aqui, como vimos no Bitcoin, uma baixa muito forte nos últimos dias para esse ativo. Podemos perceber aqui que desde esse toque nessa faixa de negociações deixando o topo histórico, nós já tivemos uma queda de mais do que 68%. Momentaneamente a queda aqui é de 50% para esse ativo. E essa queda acabou fazendo com que o seu comportamento de preço também acabasse revertendo, formando agora topos e fundos descendentes no gráfico técnico, sinalizando assim uma tendência de baixa para esse ativo. Podemos perceber aqui que esse comportamento de preço já deixou ele abaixo da linha de média móvel de 20 períodos e também essa mesma linha de média móvel também está começando a mudar sua direção para baixo, reforçando assim ainda mais um sinal para a tendência de baixa para esse ativo. E essa baixa no seu gráfico técnico está sendo momentaneamente freada por essa faixa de negociações aqui. E por enquanto essa alta após esse teste nessa região está deixando o preço também aqui acima da linha de média móvel de 50 períodos. E se observarmos aqui o comportamento técnico dos nossos indicadores nesse tempo gráfico, podemos perceber que o RSI ainda está apontando para baixo, porém ainda não chegando aqui em uma região de sobrevenda, e percebemos que o estocástico já está chegando nesse momento próximo a uma região de sobrevenda. E se observarmos aqui realmente esse é o tempo gráfico semanal e também no mensal, podemos perceber que os níveis técnicos de sobrecompra estavam muito fortes para esse ativo, o que realmente já sinalizavam que uma possível correção estava por vir. Então perceba aqui tanto no gráfico técnico semanal quanto também aqui no gráfico técnico mensal que os níveis técnicos de sobrecompra estavam muito fortes. Inclusive um destaque aqui maior para o gráfico técnico mensal com a formação dessa grande vela com esse grande pavio de força vendedora, o que então realmente já demonstra uma grande força vendedora atuando nesse ativo nesse tempo gráfico. Indo agora para a criptomoeda Cardano, esse é o tempo gráfico também aqui mensal. Também podemos perceber aqui claramente essa forte alta que o preço acabou deixando no gráfico técnico e também com níveis técnicos de sobrecompra. O
que então realmente já avisava aqui para a gente que uma possível correção nos seus preços estava muito próxima de acontecer. No caso aqui, essa correção já chega muito próxima aqui ao nível de 38% de Fibonacci, e por enquanto os comprados aqui dessa faixa de negociações estão lucrando algo em torno aqui de 15% em um intervalo curto de operações. Se formos observar o seu tempo gráfico semanal, também perceberemos aqui claramente níveis técnicos de sobrecompra no indicador técnico do RSI e também aqui no estocástico. E inclusive no RSI podemos perceber aqui a formação técnica de um ombro, cabeça, ombro, em que no caso aqui ele já está rompendo esse padrão técnico no RSI, indicando assim uma provável tendência de baixa para esse ativo. Momentaneamente nós podemos perceber aqui que esse gráfico técnico ainda não está com um comportamento de baixa caracterizado com topos e fundos descendentes, porém nós também podemos perceber aqui um padrão técnico de topo duplo sendo formado no gráfico técnico, e caso o preço apresente um comportamento de rompimento próximo aqui a essa faixa de negociações, então uma caracterização de estrutura de mercado de baixa poderá estar sendo formada, e aí sim podemos dizer que uma reversão no seu comportamento de preço aconteceu. Em seu tempo gráfico diário, podemos perceber aqui que essa baixa já está deixando o comportamento de preço abaixo da linha de média móvel de 50 períodos e também de 20 períodos, e está momentaneamente encontrando um suporte próximo aqui a essa faixa de negociações, em que também temos fundos anteriores como referências. Como aqui nesse tempo gráfico o preço já está formando estruturas de mercados de baixa, não são recomendadas nesse momento operações compradas para esse ativo nesse tempo gráfico analisado. Então você que deseja operar comprado com a Cardano nesse tempo gráfico, eu realmente sugiro que você espere uma mudança no seu comportamento de preço, formando topos e fundos ascendentes, antes de você abrir uma posição comprada nesse ativo, porque você pode estar justamente comprando ainda em uma tendência de baixa e assim contra uma possível tendência de baixa que o ativo possa estar formando. Indo agora para a criptomoeda CHZ e seu tempo gráfico diário, também podemos perceber aqui nesse ativo uma forte baixa nos últimos dias, no qual podemos perceber uma desvalorização de mais do que 50%, formando aqui também um pivô de baixa para esse ativo. Então nesse tempo gráfico analisado, a tendência vigente é a de baixa. No momento podemos perceber que os touros estão tentando defender essa faixa de negociações como um suporte importante, e caso essa região acabe realmente sendo rompida, a próxima região de referência para defender seria aqui bem próxima a essa faixa de negociações, no qual também percebemos uma linha de média móvel de 200 períodos. Então caso os ursos ainda consigam derrubar esse preço ainda mais para baixo, essa faixa de negociações próxima aqui à linha de média móvel de 200 períodos seria realmente um suporte muito importante e bem interessante para uma operação comprada nesse ativo financeiro. E essa região também poderá ser potencializada como um bom suporte para os preços, visto que também muitos vendidos aqui nesse mercado vão encontrar próxima a essa faixa de negociações um excelente ponto para a apuração de seus lucros. E observando os indicadores técnicos do RSI e também do estocástico, podemos perceber que o RSI ainda está apontando para baixo, porém ainda não chegou aqui na zona de sobrevenda para o ativo financeiro, e percebemos que o estocástico está chegando bem próxima a essa região de sobrevenda. Então uma eventual queda maior para esse ativo nessa faixa de negociações, com o RSI e com o estocástico apresentando também níveis técnicos de sobrevenda, podem de fato se configurar uma operação comprada bem interessante para você, mesmo com uma eventual tendência de baixa vigente nesse tempo gráfico. E observando aqui também seus tempos gráficos mais longos, como o semanal e como o mensal, já poderíamos ter percebido que realmente uma correção no seu comportamento de preço estava muito próxima, dada ao grande nível de sobrecompra que nós tínhamos no indicador técnico do RSI. Então realmente o movimento de correção estava muito próximo e ele está acontecendo nesse momento, e assim próximas eventuais oportunidades de compras para esse ativo podem ser dadas aqui tanto pela correção em números de Fibonacci, bem como também poderão ser dadas por próximas eventuais formações e caracterizações de estruturas de mercado de alta com rompimentos de topos anteriores, com também volume de negociações acima da média. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo, e até a próxima!